ao meu ver, não tem a capacidade de análise e de filtros como tem o do Power BI. Veja só, estou com o meu telefone aqui, estou acessando, primeira coisa importante, segurança, ele já me pede a senha digital e olha lá, está aqui todos os meus relatórios. Então, por exemplo, vou acessar aqui, está aqui o relatório e eu continuo com as opções de filtro. Se eu clico em um mês, ele filtra todas as informações. Não importa se seu relatório tem 1 milhão de linhas, se o seu relatório tem 10 mil linhas, seja... Opa, aqui é o Jennifer Stark e nesse vídeo nós vamos falar das diferenças entre Power BI e Excel, os benefícios que o Power BI está trazendo para o mundo das análises de dados. E você vai ter clareza ao final desse vídeo e se impressionar com tudo que pode ser feito de forma gratuita através do Power BI. Você vai ter então clareza ao final desse vídeo dos benefícios que podem te ajudar com certeza no desenvolvimento dos seus relatórios, dos seus dashboards automático e online. Então, vamos lá. Primeira grande diferença é que o Power BI trabalha com a parte de análise de informação em nuvem, ou seja, o seu dashboard, o seu relatório está publicado online. E aqui, na minha opinião, o Power BI já sai inúmeras vezes à frente do Excel, quando o assunto é análise de dados, analisar informações, ou seja, tomar decisões a partir de dados. O Power BI, na minha opinião, sai à frente do Excel inúmeras vezes só nesse primeiro item aqui. E tem mais vários outros que a gente vai falar. Veja que o nosso dashboard está online, ok? Aqui há um link, ele está online. Nós temos, então, aqui a isenção daquela necessidade de envio de arquivos pesados por e-mail quando se trata de Excel, né? No Excel não tem como você publicar apenas o dashboard, né? Apenas o visual do seu relatório. No Excel não existe essa possibilidade. E se alguém já descobriu essa forma, eu desconheço, mas ao meu ver não tem como. Você publicar apenas o visual de forma que possa ser filtrado, como pode ser filtrado aqui no Power BI, mesmo que de forma online. Então, esse é o primeiro item, publicado de forma online, o Power BI. Excel não tem como. E também no Excel, quando se trata de analisar o dashboard, então tem que ser enviado por e-mail aquele arquivo que muitas vezes é pesado, né? A pessoa precisa enviar por e-mail ou compartilhar isso em nuvem, né? Uma espécie, por exemplo, quando publica um arquivo de Excel no SharePoint, né? SharePoint é uma espécie de uma pasta em nuvem, né? Então, aqui já tem essa diferença. E dentro desses recursos em nuvem, você tem a possibilidade de compartilhar apenas esse dashboard, então, com o login da pessoa que vai receber essa informação. Como que é feito isso? Por exemplo, você vem aqui em compartilhar e vai lá e compartilha esse relatório com a pessoa. Então, ele abre uma aba aqui, você insere o e-mail da pessoa que vai receber esse acesso e pronto, esse relatório está compartilhado com a pessoa. Dessa forma, uma vez que você compartilhou o relatório, essa pessoa sempre vai ter acesso a esse relatório. Aqui, já citando o benefício, não tem aquela necessidade de você entrar naquele tipo de situação, né, que você tem que atualizar o relatório, né, atualiza o dashboard, e aí você envia a nova versão para a pessoa, né? Em determinadas situações acontece aquele caso, versão 1, versão 2, né? Quando está desenvolvendo o relatório, né? Tipo, tipo TCC, né? TCC 1, TCC certo, TCC imprimir, TCC 2. Enfim, acaba acontecendo. Aqui nessa situação, não tem. Nada contra se você é uma pessoa que entende muito de Excel, né? É um Excel raiz aí, digamos assim.
respeito a opinião, mas há aí uma nova ferramenta, né? Uma nova possibilidade que veio para facilitar muito a vida, com certeza. Então, aqui, primeiro, a forma de compartilhamento é muito fácil. Login da pessoa, compartilhou com essa pessoa sempre vai ter o acesso lá, até que você queira bloquear, né, cortar o acesso dessa pessoa, isso pode ser feito, né? Senão, essa pessoa está sempre com o acesso lá. Não tem aquela cobrança, né? Alguém te cobrando, me envia o relatório atualizado. Não, esse relatório já está disponível para essa pessoa. Uma situação também bastante interessante aqui nessa parte de compartilhamento online é Row Level Security. O que acontece? O que isso quer dizer? Row Level Security, acho que é assim a pronúncia correta. Segurança em nível de linha. Na prática, o que isso quer dizer? É o compartilhamento apenas de algumas linhas do relatório. Então, esse aqui é o ambiente de consumo, então, dos dados, né? Onde se faz análise, nós estamos aqui na web. Agora, o ambiente de desenvolvimento do relatório, desse dashboard, por exemplo, é no Power BI Desktop. Então, vou abrir aqui o Power BI Desktop. Veja só, aqui é o ambiente onde há o desenvolvimento desses relatórios. O que eu quero dizer com essa segurança em nível de linha? Veja só, nós temos aqui esse relatório e o que eu quero mostrar aqui, veja que há várias filiais aqui, né? Nós temos linhas aqui e essas linhas, então, veja que tem aqui ó, uma venda para São Paulo, isso aqui é um relatório de vendas, né? Então, uma venda para Uberlândia, uma venda para Ribeirão Preto, outra venda para Uberlândia, enfim, tem aqui todas as filiais. O que essa segurança em nível de linha quer dizer? É como se você pudesse, como você pudesse, não, é como você compartilhar esse relatório com uma pessoa e a pessoa só ter acesso a algumas linhas daquele relatório. Por exemplo, você quer compartilhar o relatório com um gerente da filial apenas de Balneário Camboriú. Tá vendo aqui? Então, o que acontece? É como se esse relatório chegasse lá para ele apenas com a possibilidade, é como se chegasse, não, é como vai chegar para ele esse relatório apenas com as informações da filial de Balneário Camboriú. Ou seja, por que isso é legal? Você faz um relatório só para toda a empresa e você compartilha filtrando isso só com o que a pessoa precisa ver. Como que é isso na prática? Você cria aqui essa regra e lá no online, você vai lá no relatório e lá vai ter a possibilidade. Ó. Por exemplo, aqui nesse relatório, nós vamos em segurança, aqui ó, relatório, segurança, e veja só, por exemplo, aqui ó, Palmas. Digamos que você quer compartilhar, então você criou a regra lá e você vai vir aqui e compartilhar isso com o gerente de Palmas. Então você vai colocar lá o João, por exemplo, lá de Palmas, e vai chegar para ele a possibilidade dele ver o relatório apenas com as informações de Palmas. Então, olha só, eu entrei no lugar errado. Aqui, agora sim. Então, vai chegar para ele apenas as informações de Palmas, como se tivesse filtrado para ele o relatório. Aqui, ó, Palmas. É como se chegasse para ele as informações dessa forma aqui, apenas com os dados de Palmas. Isso é interessante porque, veja só, você não tem aqui há uma padronização das informações. Não tem aquela situação, por exemplo, a filial de Palmas tem um relatório X, a filial de Balneário Camboriú tem um relatório que em determinada situação é as mesmas informações, mas tem um outro layout, um outro padrão de formato. Aqui não acontece isso. É um relatório para a empresa toda. É a mesma informação que o analista está vendo, que o gerente está vendo, que o supervisor está vendo, que o encarregado está vendo, que o diretor está vendo. Toda informação está padronizada e você faz o filtro apenas para o que determinada pessoa pode ver. Então, por exemplo,
O diretor vai ver o relatório como um todo. O gerente da unidade X vai ver só as informações que são referentes à unidade X. E essa padronização eu vou... Em situações que eu já presenciei assim, ela vale muito a pena. Todo mundo está falando a mesma linguagem, é o mesmo padrão de informação. Outra situação interessante é que você pode compartilhar esse relatório através de um link. De forma muito fácil, você tem a possibilidade de vir aqui e gerar um link, e você pega esse link e envia para alguém. Por exemplo, vou colar aqui o link e veja que mesmo que eu não tenha uma conta no Power BI, eu não tenha login no Power BI, ele vai acessar aqui esse relatório. E, da mesma forma, o relatório ele continua com os visuais todos funcionando os filtros. Por exemplo, se eu quiser filtrar aqui informações de 2019, ele vai realizar o filtro para as informações de 2019. Então, veja que é bastante interessante isso. Qual que é o problema disso aqui? É que você fica com os dados vulneráveis. Se algum abestado das ideias enviar esse link para uma pessoa fora da empresa, as pessoas fora da empresa que receberem esse link vão ter acesso às informações. Então, isso não é seguro, né? Não é seguro trabalhar com esse tipo de informação, um nível de informação assim, e gerar esse link e enviar isso para as pessoas verem e tal. Isso pode vazar informação importante da empresa. Ainda tratando de serviços em nuvem, há um aplicativo celular para o Power BI. Então você pode analisar suas informações de onde você estiver. E aí você pode falar, nossa, mas também tem aplicativo de Excel para celular. Até digo que pode se ter, tem opções aí de Google Sheets e tal, Google Planilhas, né? E talvez alguma outra opção, mas eu afirmo, ao meu ver, não tem a capacidade de análise e de filtros como tem o do Power BI. Veja só, estou com o meu telefone aqui, estou acessando, primeira coisa importante, segurança, ele já me pede a senha digital e olha lá, está aqui todos os meus relatórios. Então, por exemplo, vou acessar aqui esse relatório que nós vimos recentemente. Então, olha lá, está aqui o relatório e eu continuo com as opções de filtro. Se eu clico em um mês, ele filtra todas as informações. Não importa se seu relatório tem 1 milhão de linhas, se o seu relatório tem 10 mil linhas, se é gigante ou se é pequeno, o celular tem capacidade nesse formato do aplicativo Power BI para realizar as análises que você quiser, filtrar onde quiser e ver essas informações. Não importa se você está longe do seu computador, se você está em reunião, se você está em viagem, está no bar tomando uma com seus amigos, se está na praia, se você está, enfim, está no banheiro, está com sua família, está com seus amigos, não importa. Mas o importante é que você consegue analisar essas informações, ver essas informações atualizadas na palma da sua mão, esteja você onde você estiver. Outro item interessante é a atualização dos dados, que no Power BI é simplesmente através de alguns cliques. Você tem a oportunidade de realizar essa atualização apenas agendando de forma diária ou semanalmente. Há as duas opções. Por exemplo, se for semanal, há aqui as opções para você marcar os dias da semana que precisa ser feito essa atualização e também a hora que quer que seja realizado essa atualização. Ou ainda de diário. Você tem a opção de fazer as atualizações diárias, em que no momento da gravação desse vídeo é permitido até 8 vezes, ou seja, pode ser feito 8 atualizações durante um dia. Apenas em um dia pode ser feito 8 atualizações. Essas atualizações são realizadas e há a opção ainda de você inserir o seu e-mail aqui. E caso ocorra alguma falha,
por algum motivo, é difícil. Se ocorrer alguma falha é porque tem alguma coisa errada no relatório ou na base de dados. São os fatores que levam a ocorrer falhas nas atualizações. Mas se ocorrer essa falha, você tem a opção de colocar o seu e-mail e o Power BI vai te notificar que ocorreu, então, uma falha em uma atualização. Além dessas atualizações, há a possibilidade de você colocar no visual a informação da hora que foi atualizada. Eu estou aqui em um painel e veja só, aqui tem esses 3 pontinhos. E nesses 3 pontinhos eu posso verificar aqui a opção de editar detalhes. Nessa opção de editar detalhes, ele vai me dar a oportunidade de exibição desse horário que ocorreu a atualização. Veja que aqui não tem nenhuma hora, mas agora eu vou colocar aqui e olha lá, ele está informando então o horário da atualização. Dessa forma fica muito fácil para o usuário final, porque ele sabe com base em que horário que foi atualizado essas informações que ele vai tomar uma decisão. Ou seja, ele sabe se ele está tomando uma decisão com uma informação já do momento atual ou se é de ontem, né? Não tem quase aquela situação de tomar uma decisão com informações de 15 dias atrás, de uma semana atrás, de 3 dias atrás, enfim, porque as atualizações podem ser feitas automaticamente, né? E isso traz muitos benefícios, né? Como, por exemplo, você não ficar gastando energia aí fazendo atualização de dados, né? Você pode dedicar a sua energia para ajudar a analisar e tomar decisão e com certeza isso faz esse profissional mais valorizado no mercado de trabalho. Mais uma diferença é em relação aos visuais. No Power BI existem inúmeros visuais disponíveis para utilização. Quando você acessa o Power BI Desktop, ou seja, o ambiente de desenvolvimento dos relatórios, já há aqui alguns visuais que já vêm quando você instala o Power BI. Mas há a possibilidade de você baixar outros visuais e são inúmeros realmente. Eu vou aqui nesses 3 pontinhos, obter mais visuais e veja só a quantidade enorme de visuais que há aqui disponível para acessar. Olha lá, tem aqui ó, visuais para análise avançada, tem visuais para filtros. Em cada item que você clica, ele abre mais variáveis possibilidades. Então, veja só a quantidade que tem aqui. KPI, tem inúmeros visuais também para KPI. Veja só. Mapas, tem mais várias opções de visuais para mapa. Enfim, para hora, para trabalhar com informações de data e hora, realizar análises com data e hora, tem mais infinitos aqui. Então, é uma infinidade de possibilidades. Ó, tudo isso aqui são possibilidades de visuais que você pode instalar, baixar e utilizar nos seus relatórios. E para fazer isso é muito simples, simplesmente clica aqui em adicionar e ele já vai automaticamente colocar o visual e deixar disponível para você utilizar no relatório. E esses aqui são os disponíveis do momento, são vários, inúmeros, e frequentemente tem novas opções sendo liberadas. E para trabalhar com esses visuais é bastante simples. Quando você está com o relatório pronto, você clica em qualquer que for o visual e ele já cria o visual aqui. Ó. Então, tem essa opção que é chamada de Self-Service BI, que você clica e arrasta, clica e solta, ele vai se modelando. E para criar um visual é muito simples. Por exemplo, eu vou utilizar aqui uma coluna de data e vou pegar também uma coluna aqui, por exemplo, de lucro líquido. Então, veja que ele já forma aqui o visual. Se você quiser tirar, por exemplo, trocar de ano para trimestre, ele já vai mudar aqui. E aí,
Ainda falando de visual, há uma ferramenta que é bastante interessante que se chama Drill Down e Drill Up. O que isso significa? Você tem a opção de perfurar esses dados. Ó. Veja só, eu vou clicar aqui nessa seta, eu acionei ela e agora eu vou clicar aqui no trimestre. Veja que ele vai abrir apenas as informações referentes àquele trimestre. Ou seja, a gente adentrou aquelas informações. Se quiser voltar, a mesma coisa. Clica na seta para retornar. Ainda estou com o drill down acionado, quando é drill down, né, para você entrar nas informações. E aí, veja só, eu vou clicar aqui, por exemplo, no trimestre 4. Veja que vai aparecer só as informações daquele trimestre, daquele quarto trimestre, né? Então, isso é mais uma diferença, né? Essa opção de drill down, drill up, que é uma ferramenta bastante interessante aí, que facilita, porque em apenas um visual você consegue ver várias informações, né? Fazer uma análise de forma macro, né? Ou seja, de uma grandiosidade maior até chegar a uma granularidade menor dessas informações em apenas um visual, né? E isso facilita muito no momento de analisar. E no Excel eu desconheço essa possibilidade de fazer uma análise assim com drill down e drill up, com essa facilidade no Excel. No Power BI a gente tem essa possibilidade. O Power BI possibilita de forma muito fácil criar esses visuais simplesmente por causa dessa situação do Self-Service BI. O que é o conceito Self-Service BI? Na prática, o usuário que vai desenvolver o relatório, ele não precisa depender da intervenção de um técnico da área de TI. Por exemplo, o analista, seja da área que for, o analista ou a pessoa que vai desenvolver o relatório, seja ele da área que for, ele tem capacidade de desenvolver os seus relatórios simplesmente porque quando você vai desenvolver os relatórios, o Power BI é com essa situação de clica e arrasta, seleciona uma informação e ele dá o formato. Não tem aquela situação, por exemplo, da necessidade de você entender de ter uma técnica grandiosa, por exemplo, de TI ou de algo assim para conseguir desenvolver os seus relatórios. E aí você deve até estar se questionando, mas para desenvolver um gráfico assim eu consigo formar dessa forma, né, que dá esse formato no Excel, clicando, arrastando, soltando. Tudo bem, eu concordo, mas tem outra situação, por exemplo, para conectar com um banco de dados. Como que você conecta com um banco de dados se você não conhece de SQL, não conhece de VBA, que são, enfim, tem códigos por trás ali que exige uma técnica de uma pessoa que tem uma capacidade maior, né? Já tem que entender um pouco mais dessa área de TI. Aqui no Power BI, não, você consegue se conectar de uma forma bem fácil, que inclusive a gente vai ver mais para frente aqui nesse vídeo como que a gente faz isso de forma simples. E além dessa situação do drill down, que você seleciona o drill down, clica e ele vai acessar apenas aquelas informações, nós temos também a opção de dica de ferramenta, que é chamada também de tooltip, ou seja, você apenas ao passar o mouse em cima de um determinado visual, você pode ter ainda mais um visual. Veja só, eu estou passando o mouse em cima dessa coluna e ele me traz mais informações referente a esse visual, olhando simplesmente para essa coluna aqui. Então, isso facilita também muito a análise. Por exemplo, se eu quiser ver aqui, ele vai mudar e me trazer as informações que são inerentes a essa coluna do gráfico. A essa, a mesma coisa. Veja que ele vai mudar as informações. Então, isso é o que é chamado de dica de ferramenta. Em um visual, você tem inúmeras possibilidades de análise. E para não deixar barato que são inúmeras as possibilidades, inúmeros os visuais, veja que mais uma opção de utilização de visuais. A Microsoft tem parceria com empresas que desenvolvem esses visuais. E esse aqui é um exemplo. Nesse caso, eu desenvolvi um relatório a partir
de um cenário, de uma foto aérea de um local. Então, o que acontece? Você pode pegar uma situação sua real, por exemplo, um local de um estoque, o local de imóveis, de terrenos que estejam à venda. E por que eu estou falando isso? Isso aqui é uma área de agricultura em que foi pego uma foto aérea e simplesmente se adaptou essa foto aérea para a divisão das áreas de plantio. Então foi lá e foi demarcado, foi feito isso de forma manual aqui e demarcou essa área. Então, mostrando onde que fazia parte, onde que era para fazer parte do relatório ou não. Então, foi lá, foi feito e isso aqui deu origem, por exemplo, a um relatório como esse. E mesmo você fazendo isso conforme a sua realidade, adaptando um visual conforme a sua realidade, veja só, quando você está com ele pronto dentro do Power BI, ele continua todo interativo com os demais visuais. Veja que eu cliquei aqui nesse aqui, selecionei essa área agricultável e ele traz as informações apenas referente a essa área. Se clicar aqui, a mesma coisa. Então, esse é mais um dos ganhos do Power BI, que é a interatividade dos visuais. No visual que eu clicar, ele vai filtrar, então, as informações. E você pode também inibir esse filtro, também tem essa possibilidade. Há a possibilidade de eu clicar, por exemplo, aqui nesse filtro e não querer que ele filtre as informações da tabela. Tem essa possibilidade também. Então, tá aí mais uma diferença em relação a visuais e números, formas de você utilizar visuais e também a interatividade visual. Mais um dos benefícios do Power BI é uma notificação inteligente. Por exemplo, estou aqui nesse painel e essa informação aqui é de um KPI. E nos visuais de KPI você tem a possibilidade de criar notificações. Ou seja, se atingir um determinado resultado, então cai uma notificação para você. E como que é feito isso? Lá em gerenciar alertas, você pode ir lá e colocar as informações. Veja que eu já tenho uma aqui. Ó. Então, se a meta for atingida, se chegar a esse limite, ele vai me enviar um e-mail de notificação com a meta atingida e com o link para acessar o relatório. Então, se a empresa atingiu a meta, cai um e-mail notificando essa pessoa. E além de ir esse e-mail, também fica aqui, ó, vai ficar desenhado aqui um número 1 aqui, dizendo que tem uma notificação na área de acesso do relatório. E é mais uma forma, né, de notificação que no Excel não vejo como fazer essa notificação assim por e-mail e de forma online. No Power BI tem essa possibilidade. Outra facilidade que o Power BI proporciona é a conexão com a base de dados. E aqui o Self-Service BI ajuda muito, porque simplesmente com o login você já acessa a base de dados, você já acessa um banco de dados apenas com um login. Você acessa essas tabelas e você tem então a possibilidade de, após acessar essas tabelas, ainda escolher as colunas que você vai trabalhar apenas clicando nessas colunas. E então o Power BI vai desconsiderar as outras colunas e isso não vai ficar pesando no seu relatório e assim demorando, né, no momento de analisar as informações. E tudo isso, como eu falei, é clicando. Nesse caso, você tem a possibilidade de fazer clicando sem entender nada de SQL, nada de VBA, simplesmente com um login para acesso ao banco, você já consegue acessar as tabelas e começar a desenvolver os seus relatórios. E tem também a possibilidade de você utilizar várias bases de dados diferentes para montar um relatório. Ou seja, na prática, o que isso significa? Você pode pegar informações que estejam em uma planilha de Excel e fazer isso de base de dados para trabalhar no Power BI.
E dentro desse mesmo relatório, ou seja, dentro desse mesmo ambiente de desenvolvimento desse relatório, você pode conectar também uma base de dados de um banco Oracle, por exemplo. Você pode trazer também para dentro desse relatório uma base de dados com informações da web, ou seja, você pode pegar bases de dados diferentes e cruzar essas informações todas dentro de um só local e montar um só dashboard, um só relatório. Além disso, você pode também criar visuais de diferentes relatórios. O que eu estou querendo dizer? Veja só, eu tenho relatório aqui, por exemplo, eu vou clicar aqui e acessar esse relatório. Veja que isso aqui é um relatório de vendas. Essas informações são de um relatório de vendas. Agora eu vou voltar lá e veja que eu tenho aqui uma outra informação que é de outro relatório. Isso aqui são informações de um relatório de gestão de custos, ou seja, comparação de gasto de um ano com o orçamento do ano. Então, se eu clicar aqui, eu vou acessar informações que estão em outro relatório. Veja que isso aqui é outro relatório diferente. Mas o que eu fiz? Eu fui lá e criei de forma simples, apenas fixei o painel aqui, modelei o painel. Se você quiser, você tem a possibilidade de aumentar ou diminuir esse relatório da mesma forma que lá no ambiente de desenvolvimento, você apenas clica e arrasta e ele vai se modelando. Então, é bastante interessante porque você, além de cruzar várias bases de dados, você pode ainda montar um painel com visuais de diferentes relatórios. E isso traz muitos benefícios, né? Você unifica aquela situação de, por exemplo, quem é acostumado com Excel, ter várias planilhas, uma para cada coisa e tal, né? Ou uma aba de planilha para cada situação. Aqui é diferente, aqui você traz tudo e olha todas as informações em um só local. Isso ganha tempo léguas, muitas vezes aí à frente do Excel nesse quesito. Agora você deve estar pensando, nossa, mas isso deve ser muito caro, não tem como eu começar a aprender. Nossa, você não faz ideia do quão fácil é aprender. Não vou dizer que é fácil, vai exigir um pouco de você, mas se você prestar um pouco de atenção no que eu falei, que o conceito Self-Service BI significa que não exige que a pessoa tenha técnicas de TI para aprender a desenvolver seus próprios relatórios, ou seja, o usuário não precisa de habilidades técnicas da área de TI para desenvolver esses relatórios. Isso já deve clarear na sua mente, na sua memória, que a facilidade de aprender é muito maior do que ter que entender de codificações malucas aí. Mas a outra situação que você deve estar pensando é pago, é caro, como que é? E não é à toa que Gartner, que é uma empresa americana de consultoria, ranqueou segundo ano, vem nos últimos anos ranqueando a Microsoft como líder, empresa líder do ramo de visualização de dados, e os créditos disso para a Microsoft, grande parte vem porque foi desenvolvido o Power BI. E aí quando você avalia para o Power BI, o que impacta muito é a facilidade de utilização dos usuários, do desenvolvimento dos relatórios. A maior parte, quase tudo do Power BI é gratuito. Então, vamos falar aqui de tudo que você consegue fazer de forma gratuita. Todo ambiente de desenvolvimento dos relatórios, todo esse ambiente para criar esses relatórios é gratuito. Estamos no Power BI Desktop, que é o ambiente de desenvolvimento. Tudo isso é gratuito. Toda atualização, toda parte de atualização do relatório, onde você vai lá e diz quantas vezes por dia você quer que atualize essas informações desse relatório. Toda essa parte
ela é gratuita. Você pode fazer isso de forma gratuita, sem pagar nada. Tudo de acesso em nuvem, então, é gratuito. Toda a parte de internet aqui, o teu dashboard na web é gratuito. Toda a parte de serviço de telefone, utilização de aplicativo, é gratuito? Sim, é gratuito. Então, veja, são infinitas as possibilidades e quantos benefícios se tem aí para a utilização do Power BI de forma gratuita. Mais uma situação, que é compartilhamento do dashboard através de um link. Você pode fazer esse compartilhamento de forma gratuita. Então, mais uma possibilidade de utilização para o gratuito. O que você não vai conseguir fazer se não for pago? Agora falando de dois itens que são pagos. Primeiro é o compartilhamento de forma, digamos, de forma segura. O que seria esse compartilhamento de forma segura? É você pegar esse dashboard, essa página, esse painel e compartilhar com o e-mail de outra pessoa. Você é o analista que desenvolveu, você quer compartilhar isso com o seu gestor através de um login, você precisa ter acesso à conta Pro. Só que eu vou te falar ainda mais um benefício que você pode utilizar ainda de forma gratuita essa conta Pro. Então, você pode colocar o e-mail dele aqui e ele vai ter acesso então a esse relatório. Para isso precisa da conta Pro. Outro item que você não consegue fazer se não tiver a conta Pro é criar essa parte de notificações inteligentes, onde você vai lá e coloca para receber uma notificação se um determinado resultado for atingido. Só que veja bem, a conta Pro você pode utilizar por 60 dias, veja só, você pode utilizar por 60 dias de forma gratuita. Ou seja, se você está começando, você pode desenvolver todo o seu relatório no Power BI Desktop, você pode publicar esse relatório na internet e aí, depois que você publicou e então a empresa começa a perceber então que esse trabalho é muito válido, porque a pessoa que vê o dashboard assim publicado, vê um dashboard no aplicativo, olha, se a pessoa não entender que isso faz muito sentido para análise de dados, para ter informações rápidas para tomar uma decisão, aí realmente a empresa não está querendo evoluir, ao meu ver, né? Ou são condições de orçamento muito limitadas para não aprovar o pagamento de uma conta, da conta própria ao Power BI. E qual que é o valor? No momento da gravação desse vídeo, a Microsoft está trabalhando com $9 por usuário por mês. Então, é esse o valor. Mas tem aí, então, mesmo que, ainda que se opte por não utilizar a conta Pro, tem inúmeros benefícios em utilização dessa tecnologia para tomar decisões aí rápidas com informações em tempo real. Visto isso tudo sobre diferenças de Excel, benefícios aí do Power BI em relação ao Excel, eu te pergunto, você agora, onde está? Você consegue ver um relatório na palma da sua mão, atualizado em 30 segundos? Agora, nesse momento, onde você está? Você consegue ver os números importantes do seu negócio, um relatório importante da sua área de negócios, na palma da sua mão, em 30 segundos? Você consegue ver isso? E não importa se você está com um celular ou com um computador, se você está distante do computador, se você tem o Power BI, você consegue fazer isso. E nesse canal tem conteúdo para que você chegue a essa possibilidade. Eu não sei qual é a sua realidade hoje, se você passa por dificuldades, por exemplo, de ser cobrado por informações a todo momento, de em determinados momentos enviar informações e acaba que essas informações estão erradas, volta, você tem que corrigir.
que são situações que são frustrantes, né? No caso de utilização do Power BI, uma vez que você desenvolveu esse relatório, publicou isso, tá padronizado e você não passa por essas frustrações de cobrança frequente para enviar relatório, atualizar relatório, e também pelas frustrações de enviar informações incorretas. Então você tem a oportunidade aí de utilizar uma ferramenta que tem inúmeras possibilidades de utilização na opção gratuita e você ainda pode aprender isso de forma gratuita, caso você ache isso tudo interessante. Aqui nesse canal tem conteúdo sobre esse tema. Por esse vídeo é isso. Um grande abraço. Espero que possa ter esclarecido algumas informações de diferenças e benefícios do Power BI em relação ao Excel e que isso possa trazer benefícios e vantagens para a sua vida profissional. Forte abraço. Tchau, tchau.